Veja bem, Mateus capítulo 28, versículos 6 e 7, diz assim: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, notem que eu já os avisei. Amém? Então a Bíblia está falando aqui, esse é o momento que o Senhor já estava ressuscitado, estão sendo avisado aqui que o Senhor já ressuscitou, não está aqui, não adianta procurar entre os mortos, o Senhor já não está entre os mortos, Ele vive, sei que o meu Redentor vive, e no seu tempo Ele se levantará em nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Jesus vive, Ele é vivo, aonde você for, amado, qualquer um dos santos, qualquer um, se você for lá no túmulo de Moisés, os ossos estão lá, Maomé, os ossos estão lá, Maria, os ossos estão lá, mas o meu Deus manifesta em carne na terra através de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Ele vive, no túmulo dele não tem ossos, ele não está lá, ele é ressurreto para a glória de Deus. Aleluia, aleluia e aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus. Vamos ministrar, vamos meditar rapidamente aqui numa coisa. Nós costumamos falar, não vou falar sobre coelhinho não é? Hoje é domingo de Páscoa, não é? E no domingo de Páscoa nós nos lembramos que o Senhor, Ele é ressurreto, Ele ressuscitou, a morte não pôde segurá-lo, Ele desceu à mansão dos mortos, tomou a chave da morte e do inferno, subiu aos céus, assentou à destra de Deus, e de lá Ele está advogando a nossa causa, Ele está intercedendo em favor da sua igreja, que breve Ele virá para buscá-la. A vinda do Senhor, a grosso modo, teologicamente, a vinda do Senhor, ela se dará em duas etapas. A primeira etapa é invisível, uma vinda em duas etapas. A primeira etapa da vinda do Senhor é invisível, quando o Senhor virá para recolher, para resgatar a sua igreja. O Senhor vem para arrebatar a sua noiva, e lá nos céus terão 7 anos, que serão as bodas do Cordeiro. Aqui na terra serão os 7 anos de tribulação. Você já ouviu falar, conhece, e eu não preciso, não quero entrar nesse demérito aqui, nesse mérito aqui. E a segunda etapa da segunda vinda do Senhor é a vinda física. É quando na batalha do Megido, na batalha do Armagedon, o Senhor virá, aqui sim, o Rei dos Reis, assentado num cavalo branco, sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seu manto salpicado de sangue, sua boca uma aguda espada. Ele vem em favor de Israel, em resgate do seu povo, da sua nação Israel, e vem o exército celestial com ele, e a partir daí destrói todas as nações e exércitos da terra, e começa o milênio de paz, o milênio onde Satanás será acorrentado, e ali a criança se deitará ao lado do leão. 1000 anos de paz. Não estou entrando aqui na escatologia, nos últimos acontecimentos, não. Só para você entender o que nós queremos ministrar rapidamente aqui nessa noite, não é? Então nós estamos aqui num dia de Páscoa, o Senhor ressurreto, breve Ele virá para nos buscar. Nós costumamos dizer assim, amados, o que é a Páscoa? Principalmente para ensinar a criança, não é? Nós dizemos assim, a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, isso é um costume pagão, isso é uma cultura pagã, não é? Nós não podemos admitir isso, não. A Páscoa é a ressurreição do Senhor. Quando nós fazemos uma afirmação dessa, nós não estamos em pecado deliberado, nós não estamos blasfemando contra o Espírito Santo, não é? Mas a gente precisa meditar na palavra do Senhor, a gente precisa discernir com mais clareza a palavra do Senhor e, teologicamente, só fazer um ajustezinho. A Páscoa, ela não é a ressurreição de Jesus, né? Jesus, ele ressuscitou coincidentemente, talvez foi um plano divino, a Bíblia não diz isso, mas fato é que a cronologia termina na sua paixão até a sua morte e ressurreição ao 3º dia, e culmina exatamente no dia da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Nós precisamos entender a Páscoa lá em Êxodo
Lá na saída do povo do Egito, é lá que é instituída a Páscoa. Você se lembra bem quando Moisés e Arão intercedem pelo povo junto a Faraó, para que Faraó liberte o povo de mais de 400 anos de escravidão. E Faraó, Deus endurece o coração dele e não deixa. E aí Deus ordena, seja Moisés ou seja Arão, seu irmão, não é? Eles amaldiçoam a terra do Egito e acontecem 9 pragas. E aí quando chega na 10ª praga, não é? Deus diz que vai liberar o anjo da morte, que vai passar matando todos os primogênitos. Perdão. Todos os primogênitos. E o primogênito, ele é o filho mais velho, né? Às vezes a gente assiste aí algum documentário, alguns filmes narrando essa passagem, e aí a gente vê lá passando, matando todas as crianças, né? Na verdade, o primogênito é o filho mais velho, é o primeiro filho nascido da mulher, né? E eles intercedem, oram a Deus, intercedem pelo povo, dizendo: se o anjo da morte passa, os nossos primogênitos também vão morrer. E aí Deus dá um comando para Moisés orientar todo o povo judeu que está no Egito, cativo no Egito, cada um na sua casa, junta a família, se pega um cordeiro, mata um cordeiro, né? Se a carne daquele não é para sobrar carne para outro dia, então se a carne for muito para aquela família, chama os vizinhos para compartilhar daquela carne e tal. Vocês sabem, não estou entrando, não é exatamente isso que eu quero dizer, né? E a ordem era: pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta ou nos batentes da porta, né? E fato é que toda casa que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte, quando ele passar, ele vai pular aquela casa, né? Então, ao pé da letra, muito no caipirês meu aqui de linense de nascimento, vivi aqui no interior de São Paulo toda a minha vida, no meu caipirês aqui, o que seria então a Páscoa? A Páscoa é literalmente pular uma casa. Por que o anjo da morte tem que pular aquela casa? Por que a 10ª praga não pode entrar naquela vida e atingir aquela família? Porque o sangue do cordeiro está selando as entradas daquela casa, não é? O anjo da morte vê o sangue do cordeiro e não atinge aquela família, matando o primogênito. E depois isso, mais pra frente, isso fica estabelecido como mandamento perpétuo entre as comemorações que Deus ordena. Uma vez por ano, toda a nação israelita, onde eles estiverem, eles se juntam para comemorar a Páscoa, entre outras comemorações, outras festas, da lua nova, do sábado, da colheita e tudo mais. Vocês conhecem bem a história, não é? Então, vamos trazer para os nossos dias aqui. Primeiro de tudo, uma correçãozinha teológica, né? A Páscoa não é o dia que Jesus ressuscitou, é o contrário. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Que dia da Páscoa é esse? Essa celebração por mandamento perpétuo que já vem desde lá de Moisés. Obrigado, Fô. Dá licença. Que já vem desde lá de Moisés como costume, uma prática, como mandamento perpétuo, uma vez por ano, o povo está celebrando a Páscoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer, não é? Correçãozinha aqui, não estou dizendo que é pecado, eu repito isso aqui não, né? É só um ajustezinho para a gente poder estar alinhado com a palavra de Deus em termos de entendimento teológico, bíblico, cristão, né? Cristão, bíblico, cristão, judaico. Então, a Páscoa, o povo estava comemorando a Páscoa naquele dia, porque aquele era o dia que, por mandamento perpétuo, eles comemoravam a Páscoa do Senhor, se lembrando que Deus, como Deus prometeu, o Senhor os tirou da terra da escravidão, da casa da servidão no Egito, operou milagres durante toda a passagem no deserto, abriu o Mar Vermelho, levou o seu povo até Canaã, terra que ele havia prometido,
destruiu todos os povos, estabeleceu a sua nação em Canaã e cumpriu todas as palavras que ele havia dito ao seu servo Moisés, em cumprimento ou parcialmente em cumprimento da palavra da promessa que ele havia feito a Abraão algumas gerações atrás, né? Então o povo estava comemorando a Páscoa naquele dia, e cronologicamente o Senhor ele ressuscita exatamente no dia da festa da Páscoa, em que o povo estava comemorando a Páscoa. Pastor, isso é então a live de hoje, a palavra é apenas um estudo teológico, bíblico teológico? Não. Aqui eu quero chegar naquilo que eu senti no coração, que eu creio que o Senhor soprou aqui, inspirou meu coração para a gente poder estar ministrando essa noite, né? Presta atenção, amado. Nós aprendemos que a Páscoa é exatamente o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, e o espírito da morte pula aquela casa, pula aquela família, não atinge o primogênito, não mata o primogênito. Isso era o sacrifício oferecido, então, conforme Deus havia ordenado, orientado, e Moisés repassado a orientação de Deus para todo o povo. Assim eles fizeram, e só morreram os filhos dos egípcios, desde o filho mais velho do faraó, todos os filhos dos egípcios. Foi um cenário tão triste, desolador, né, que Faraó move o coração, abre o coração e ordena: sai, não deixa uma unha sequer, não fica nada, não larga nada para trás, vai embora, some daqui, porque o Deus de vocês está trazendo desolação, morte, tristeza, muita dor, né? Vocês conhecem essa passagem. Vamos trazer para hoje. Nós não somos judeus, portanto, nós não estamos condicionados, nós não estamos na lei. A Bíblia diz que não estamos na lei, mas na graça. A letra mata, o Espírito vivifica, né? Nós estamos hoje na graça e não na lei. Nós não somos descendência de Abraão, genealógica, passando por Moisés e sendo obrigado, obviamente, através da lei, a seguirmos exatamente o que a lei impunha nas suas práticas ao Senhor. Algumas igrejas, algumas denominações adotam alguns costumes judaicos, até mesmo como costumes proféticos, né? Até porque todos esses costumes são bíblicos. Deus deu e eles sempre trazem para nós uma lição importante, uma lição espiritual, né? Nós já ministramos várias vezes a respeito disso, pegando alguns elementos que alguém pode ler lá no Velho Testamento e falar: puxa vida, isso aqui não tem nada a ver com a igreja, isso aqui era só para os judeus, isso aqui era só para os hebreus, né? Isso aqui era só para o povo da época aqui, mas na verdade está revelando naquele texto, naquele contexto, naquele cenário, naquelas atitudes, naqueles mandamentos, na verdade aquilo está revelando o perfil de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus, o reino de Deus. Então tem uma revelação de Deus intrínseca naquilo, né? Então, nesse sentido aqui, nós não desprezamos jamais o Velho Testamento porque somos cristãos, estamos na graça e pronto, acabou. Não, né? Existem elementos proféticos. Nós sabemos que o Velho Testamento ele é um grande teatro a céu aberto, né? Prevendo todo o reino de Deus, inclusive o ministério de Cristo, como a própria vida de Moisés, né? Moisés é aquilo que na teologia chamamos de tipo de Cristo, né? No ministério mosaico, até porque Deus o levanta como libertador do povo no Egito. Jesus é enviado como aquele que haveria de salvar, Jesus Cristo, Salvador, né? O Messias, o ungido prometido, aquele que haveria de salvar. Então Jesus vem como Salvador, como Deus manda Moisés como libertador. Jesus manda para nós, Deus manda Jesus para nós como o nosso Salvador, nos resgatando do Egito, que tipologicamente hoje representa o mundo. O Senhor nos tirou das trevas para a sua luz, para a sua maravilhosa graça. Amém? Então nós extraímos elementos extremamente importantes na construção da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Então vamos pegar esse elemento aqui, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, fazendo com que o espírito da morte pulasse aquela casa e não ceifasse a vida do primogênito daquela família. Vamos trazer para nós hoje, amado, nós estamos falando de Páscoa.
Nós estamos falando de Páscoa e às vezes eu vejo assim, né? Às vezes nós vemos nas postagens, nos grupos de amigos, de relacionamentos, aí a gente vê alguma postagem assim, alguém faz uma brincadeira, uma mentirinha, alguma coisa, aí a pessoa entra lá e coloca assim: hoje é Páscoa, você não pode mentir. Né? Hoje é Páscoa, você não pode beber. Hoje é Páscoa, você não pode comer isso. Hoje é Páscoa, você não pode fazer aquilo. Né? Dá a impressão que no dia de Páscoa eu não posso fazer aquilo, porque aquilo é ofensa para Deus. Presta atenção. No dia da Páscoa eu não posso fazer aquilo, porque aquilo é uma ofensa para Deus, mas essa ofensa eu posso cometê-la tranquilamente nos outros 364 dias no ano, porque nos outros dias isso não vai ser ofensa para Deus. Pelo amor de Deus, amado. Pelo amor de Deus. Não é qualquer dia do ano, é qualquer dia do ano para Deus, para que a gente possa comungar de um relacionamento íntimo com o Espírito dele através de uma vida de santidade. Através de uma vida de santidade. A Bíblia diz: daquele que você é vencido, daquele ao qual é vencido, você se torna escravo. Qualquer pecado que você não consiga vencer, você está escravizado por ele. E só o sangue do Cordeiro é capaz de nos libertar. Mas o sangue do Cordeiro nos liberta a partir de uma decisão. Eu não quero mais, não aceito mais. Aquele que encobre as transgressões não prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confesso ao Senhor meu pecado, confesso que sou pecador, confesso que não estou vencendo aquele vício, confesso que não estou vencendo aquele mal, confesso que as consequências, maldições têm vindo por causa daquilo sobre a minha vida, minha casa, minha família, pessoas, relacionamentos, ambientes, áreas da minha vida têm sido direto ou indiretamente atingido. Confesso, a partir da minha confissão eu recebo o perdão de Deus, e uma vez perdoado sou revestido de autoridade para ordenar que todo peso de maldição, todo espírito maligno que agia através daquele pecado na minha vida e através da minha vida seja repreendido e expulso no nome do Senhor Jesus. Não existe autoridade delegada por Deus e estabelecida sobre a vida de alguém que está deliberadamente em pecado, porque a autoridade está diretamente ligada à santidade. Aleluia! Glórias a Deus! Amém? Então, o pecado não é o dia em que Deus se ofende quando nós pecamos. Qualquer dia nós ofendemos a Deus através do nosso pecado. Mas lembra o que eu falei lá no início? Nós estamos na dispensação da graça, e aqui está um grande problema, porque as pessoas, muitos, estão brincando com a graça, ou seja, posso viver de qualquer jeito, posso fazer o que eu quiser. Na Páscoa não. Na Páscoa não. Mas vamos trazer para o cristianismo esse elemento judaico. Vamos trazer para o cristianismo esse elemento judaico. Presta atenção: o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. A Bíblia diz que na velha aliança o sangue dos animais eram derramados em holocausto para perdão do pecado do povo. Mas a velha aliança Deus perdoava, mas não se esquecia. Na nova e eterna aliança, o sangue do Cordeiro com C maiúsculo, aqui não é um animalzinho, o Cordeiro com C maiúsculo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro santo, o Cordeiro de Deus, ele é oferecido. Isaías escreve dizendo, Isaías 53, que Jesus, como Cordeiro imaculado, como ovelha muda, ele foi levado ao matador, ou seja, em silêncio, sabendo que ele estava sendo levado para a morte, para a crucificação, ainda que doía extremamente, porque a Bíblia diz que no Getsemane ele ora, e a Bíblia diz que a sua dor, sabendo do próximo acontecimento que ele ia enfrentar, que seria a sua sentença de morte e a sua condenação à cruz e eventualmente a sua crucificação, a Bíblia diz que a dor que ele sentia era tão grande que o seu suor eram gotas de sangue que caía na terra. Por quê? Porque como homem, ele era 100% homem, como 100% homem, ele ora a Deus dizendo: Pai, passa, afasta, tira de mim esse cálice amargo de dor que eu estou para beber.
mas 100% Deus, sabendo que ele era a peça fundamental, mais importante na história do universo, para a salvação da humanidade, porque na sua morte e ressurreição seria consumado o plano de redenção que Deus havia estabelecido desde antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Então, esse plano de redenção que já estava pré-estabelecido, ele teria que, necessário, obrigatoriamente, até em termos de legitimidade, legalidade, ser consumido na cruz do Calvário com a morte do Cordeiro Imaculado. Alguém teria que nascer de mulher, viver toda uma vida até a sua morte, sem contato algum com o pecado, ainda que fosse tentado na sua natureza terrena humana, ainda que fosse tentado as mais sórdidas investidas do inimigo e da carne para fazê-lo pecar, mas vencendo toda a tentação, morresse em santidade plena, absoluta, na cruz, desde o seu nascimento até a sua morte. Só Jesus foi capaz de se dar como voluntário para ser o prêmio da nossa salvação, e ele se deu como esse prêmio, se fez maldição em nosso lugar, porque a Bíblia diz: maldito todo homem que é pendurado no madeiro. Jesus se deu ao nosso lugar, mas isso desde antes da fundação do mundo, ele já tinha se oferecido, porque Deus no Kairos, na sua onisciência e na sua eternidade, sabia que o homem que ele estava criando haveria de pecar, e a partir do pecado entraria a morte no mundo. Ele sabia que Satanás, ao se rebelar, precipitado para a terra, ia investir para escravizar a humanidade que Deus estava criando, mas Deus estabeleceu, Deus estabeleceu um plano de redenção, Deus estabeleceu um plano de salvação, e Jesus foi o enviado para consumar esse plano na cruz, para que fôssemos resgatados através da sua morte e salvos pela sua ressurreição. Aleluia, 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 glórias a Deus. Então, puxando esse elemento da Páscoa, do sangue nos umbrais, o sangue do Cordeiro nos umbrais, nós temos um Cordeiro que foi morto por nós, nós temos um Cordeiro que se deu em nosso lugar, nós fomos um Cordeiro que se fez sacrifício, nós temos um Cordeiro que se deu, entregou a sua vida em nosso lugar. Presta atenção, amado, se lá na celebração da Páscoa, o sangue do Cordeiro selava aquela casa, portanto, blindava aquela família contra a investida, a passagem do anjo da morte, hoje nós precisamos do sangue do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Santo, do Cordeiro Imaculado. Precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida, e quando somos selados com o sangue do Cordeiro, a morte não nos toca, o inimigo não, por mais que ele invista, ele não vai nos superar, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos servos do Rei, nós fomos selados com o selo do Rei, e o inimigo, quando olha para você, ele vê o sangue do Cordeiro, ele não vê a sua capacidade física, ele não vê a sua capacidade intelectual, ele não vê a sua capacidade financeira, por isso ele estremece, por isso ele não investe contra você. Não, ele não investe, porque sobre você está o sangue do Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Oh, nebicalamanab, assunebriaço te cantarás. Aleluia. Amados, se o sangue do Cordeiro tem esse efeito sobre a minha vida, eu não posso celebrar a Páscoa no primeiro domingo de abril. A Páscoa é no primeiro domingo de abril, não é isso? Né? Eu não posso celebrar a Páscoa todo primeiro domingo de abril, amado, porque senão os outros 364 dias do ano eu estaria desprotegido. A blindagem de Deus, de proteção, revestimento protetivo de Deus sobre a minha vida estaria rompido. Por quê? Porque eu só vivo a Páscoa um dia no ano. Não, amado, nós cristãos, nós precisamos viver a Páscoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 31 nos meses de 31, nos meses de 31, 365 dias no ano, 366 no ano do ano bissexto. Aleluia, 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 aleluia. O sangue do Cordeiro tem que estar sobre as nossas vidas todos os dias, amado.
O sangue do Cordeiro tem que estar sobre você todos os dias. Essa é a nossa Páscoa. O ano todo é Páscoa do cristão. O ano todo é nossa Páscoa. Por quê? Porque celebramos a morte de Jesus. Eu não celebro a morte de Jesus só na sexta-feira da paixão. Eu não celebro a sua ressurreição só no domingo de Páscoa, não. Eu celebro a sua morte todos os dias do ano e me lembro que ele ressuscitou e breve voltará. Vai nos levar para um lugar onde a Bíblia diz que não haverá nem dor, nem pranto, nem tristeza. Nós nos enlutamos pela perda dos nossos amados. Amado, mas quem já viveu a experiência dessa vida, desse relacionamento, ainda que com um contato muito breve, minutos, na sua morte, morreu fisicamente, mas teve um contato com Deus, essas pessoas voltam muito doidas da vida, porque reviveram, porque o pouco que eles sentiram da glória, da santidade, da perfeição que é lá, eles não gostariam mais de voltar para cá. Imagina, amado, o dia que nós formos definitivamente para lá. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim para mim: o viver é Cristo, morrer é ganho. Aleluia, aleluia. O sangue do Cordeiro tem que estar sobre a minha vida, tem que estar sobre a sua vida todos os dias do ano, amado. Vamos celebrar assim, vamos nos lembrar. Essa é a data que nos traz a memória, né? Essa é a data que celebramos efetivamente a morte e ressurreição do Senhor. Isso é costume, cultura, isso é um calendário cristão para nós. Isso não pode ser, isso não é um costume que pode ser deixado de lado, mas espiritualizando isso e trazendo para a nossa vida diária, nós precisamos viver essa Páscoa, essa ressurreição todos os dias. Por que nós celebramos a Santa Ceia pelo menos uma vez no mês? Pelo menos uma vez no mês. Por quê? Porque a Santa Ceia, ela é um memorial. A Santa Ceia nos lembra que o corpo do Senhor foi entregue por nós e o seu sangue foi derramado por nós. Nos lembra que porque Ele morreu e ressuscitou, nós fomos salvos. E nos lembra que breve Ele virá para nos buscar. Por isso celebramos a Santa Ceia pelo menos uma vez por mês. É na Santa Ceia ali que nós temos um momento de comunhão com Deus e confessamos o nosso pecado. E o Senhor vem, nos perdoa e reativa o poder, o efeito do sangue do Cordeiro, para que a gente vença, supere as aflições, os desafios, o dia a dia, o pecado, as tentações, pelo menos mais um mês. Tem pessoas que conseguem passar um mês sem comungar da Santa Ceia. Tem pessoas que conseguem passar meses. Tem gente que consegue ficar o ano inteiro. Tem gente que consegue trocar a Santa Ceia por um churrasco. Misericórdia, amado. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos ser de novo o povo da Bíblia. Amém, queridos? O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida todos os dias, não somente no domingo de Páscoa. O nosso temor não pode ser somente no domingo de Páscoa. Meu temor não é só no domingo de Páscoa. Cada tropeço, quando eu falo uma coisa que eu falo, meu Deus, eu entristeci teu Espírito Santo, me perdoa. Quando eu faço algo, quando eu vejo algo, quando eu reajo a uma determinada situação e a minha reação revela uma natureza mais humana minha do que de Cristo, revela uma natureza mais terrena do que celestial. Isso tem que ser motivo de constrangimento diário. Não é somente na Páscoa, não. Hoje é domingo de Páscoa, não pode mentir, não pode roubar, não pode prostituir, não pode adulterar, não pode falar mal, não pode fazer fofoca, não pode xingar, não pode isso, não! Todos os dias! Porque todos os dias fazemos isso, estamos entristecendo o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vocês. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós fomos selados com o sangue com o selo do Rei. Com o selo do Rei, amado. Nas monarquias, quando o rei emite um ofício, um documento, uma carta para alguma família, alguma tribo, um clã, uma determinada área, dentro da monarquia, dentro dos limites do seu reinado, amado, ele vai lá e pega o seu anel com a cola ali quente, e ele vai lá e pega o seu anel e sela aquela cola ali, e o logo do rei que está no anel passa para aquele selo e ninguém pode abrir, só o destinatário. Só o destinatário.
Você foi selado com o selo do Rei, amado. Ninguém pode violar você. Ninguém pode violar a sua santidade. Ninguém pode violar a sua comunhão com Deus. Ninguém pode violar a sua fé. Porque tudo isso vai ser desnudado lá na glória. Nós vamos nos apresentar para o Senhor, diante do grande trono branco, e receberemos o prêmio do galardão, a nossa herança em Cristo. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e o Espírito em nós testifica que somos filhos, e o Senhor virá para buscar os seus filhos. Você foi selado, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Vigia, orai e vigiai, pois Satanás, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigia todos os dias da sua vida, amado. Não somente no dia de Páscoa, não somente na semana da Páscoa, não todos os dias. Vamos celebrar, vamos lembrar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele morreu, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas o sangue do Cordeiro precisa estar sobre as nossas vidas todos os dias do ano, até o nosso último fôlego de vida, porque breve Ele virá nos buscar. E para aqueles que estão perdendo a vida antes da vinda do Senhor em resgate da sua igreja, no arrebatamento da igreja, amado, estes, o Senhor já voltou para eles. O Senhor já voltou para eles. Por isso que temos que estar preparados todos os dias. Por isso Jesus fala, orem, para que o dia não seja um sábado ou no inverno. Sabe por quê? Porque sábado é dia de folgar, tranquilo, de boa, não tem igreja, não tem culto. O quê? Vigília, oração no monte, o ciclo de oração, estudo da palavra, Não, hoje é sábado, pelo amor de Deus. Hoje é dia de curtir, dia de lazer, de estar com a família, um ranchozinho, uma piscina, um churrasquinho. Ora para que não seja num dia de sábado, amado, porque muitos serão pegos despercebidos. Ora para que não seja no inverno, sabe por quê? Porque inverno não é dia de ir na igreja, inverno não é dia de ir no culto, inverno não é dia de ir na oração, pelo amor de Deus, pastor. Inverno é dia de ficar debaixo da coberta, quietinho, de conchinha com a esposa, com o marido. Ora para que não seja num dia de sábado, nem no inverno, amado, porque muitos serão pegos desapercebidos, muitos estão sendo chamados, mas Jesus deixou muito bem claro que poucos serão escolhidos. Que a gente esteja preparado, que a gente esteja pronto, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa lamparina esteja acesa, que o azeite esteja nos mais altos níveis, fruto da nossa unção e comunhão com o Espírito Santo. Que a gente viva com a santidade. Tropeçou no pecado? Peça perdão ao Senhor. Não é porque você tropeçou no pecado que tudo está acabado, tudo está destruído. O Senhor esqueceu, não me ama mais, vai me abandonar, o Espírito saiu. Não, pelo amor de Deus. Porque quando há arrependimento gerado por esse temor, é prova de que o Espírito não saiu de você. Sabe quando que o Espírito sai definitivamente? Quando não há mais arrependimento. Quando não tem nem remorso mais, quanto mais arrependimento, não é? Mas enquanto há arrependimento, é prova de que o Espírito Santo soprou no seu coração e disse: você não podia ter feito isso, não podia ter falado nisso. Sabe o que o Espírito está fazendo com você? Ele está te convidando para você tirar um tempo a sós e dizer: Pai, me perdoa, eu te entristeci, eu falei, eu pequei, me ajuda a vencer o pecado, me fortaleça contra o pecado, minhas fraquezas, meus medos, meus desesperos, minhas preocupações, minha falta de fé, aviva a minha fé, Senhor, que é autor e consumador da minha fé, aviva a minha fé, multiplica a minha fé, me dê porção dobrada de fé, Senhor, para que eu possa superar os dias maus, as aflições, as tribulações, para que eu possa vencer todos os dias e que eu possa estar cada dia mais pertinho do Senhor, cada dia mais pertinho, cada dia mais íntimo, que eu possa verdadeiramente desfrutar de momentos maravilhosos e quando o Senhor voltar, eu possa estar o mais pronto possível. Eu não acredito que alguém está absolutamente pronto, eu não acredito. A Bíblia diz que somos obras de Deus e a obra que o Senhor começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, ou seja, até o dia que o Senhor voltar, nós estamos em processo de aperfeiçoamento, não é? Eu tenho que fazer renúncias todos os dias. Eu me lembro da minha velha natureza, ela tenta retomar a direção da minha vida, né? Meus velhos hábitos tenta voltar, não é? Por quê? Porque enquanto o Senhor não volta, eu estou aqui lutando contra a carne, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo, lutando contra as ofensas do dia a dia, as perseguições, as humilhações, as calúnias, né? Eu estou lutando todos os dias para vencer no Senhor, né? Então eu estou sendo aperfeiçoado, estamos em processo de assemelhamento a Cristo, não é? Como a luz da aurora brilha mais e mais, até ser dia perfeito, não é? Crescendo cada dia mais, até atingirmos a estatura de varão perfeito à medida de Cristo, refletindo como espelho de glória em glória a graça do Senhor, não é? Então nós estamos em processo de aperfeiçoamento, né? Não estamos absolutamente prontos, mas que eu esteja hoje, agora, já,
o mais pronto possível que seja capaz suficientemente de me dar acesso ao reino celestial eterno e em Cristo eu ser arrebatado ou ressuscitado com Cristo, mas que eu possa entrar na Canaã pelos portais eternos, pelas portas celestiais e poder habitar com o Senhor na cidade santa para todo o tempo, para todo sempre. Amém, amados? Vamos lá, os pedidos de oração.